Direito administrativo, atos administrativo 1. E a mensagem do dia hoje é: sem sacrifício não há vitória. Atos administrativos. Vamos lá. Gente, esse assunto é bem interessante. A parte boa é que ele é rico em detalhes. Se a gente aprender esses detalhes, a gente segue em frente. A parte ruim é que é um assunto longo, extenso, ou seja, tanto que essa aula será dividida em duas: ato administrativo 1 e ato administrativo 2. Vamos lá? Atos administrativo 1. O que é um ato administrativo? Gente, ele representa a administração pública. Quando a administração pública vai administrar, ela faz através de um ato administrativo. Ou seja, os atos administrativos estão tanto para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo, e a sentença para o poder judiciário. O que eu quero dizer com isso? Quando os três poderes vão administrar, eles farão através de um ato administrativo. Conceito de ato administrativo diz o seguinte: é a manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Vou ler de novo. Conceito de ato administrativo diz o seguinte: é a manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Vamos lá. Se eu entendi, vocês também vão entender. Vamos lá. Vou explicar passo a passo para a gente poder entender esse conceito. Quando eu falo de vontade, gente, vontade de quê? É vontade de exercer a função administrativa. Então, quando se fala de administração, eu estou falando de 4 atividades, que são elas: serviço público, fomento, intervenção e poder da polícia administrativa. Então, eu vou explicar cada um desses para a gente poder entender melhor esse conceito. Vamos lá. Serviço público, já sabemos. Quando eu falo de fomento, gente, é ajuda, é incentivo, é minha casa, minha vida. Intervenção. A intervenção, gente, é que o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. E quando eu falo de poder de polícia administrativa, é que o Estado está limitando os direitos individuais em prol da coletividade. Então, sempre que o Estado administra, ele fará através de um ato administrativo, através dessas 4 atividades, que são elas: serviço público, fomento, intervenção e poder da polícia. Vamos ler o conceito de novo? Manifestação de vontade. Então, a gente já entendeu que a manifestação de vontade são as 4 funções, que são elas: serviço público, fomento, intervenção e poder da polícia administrativa. Então, agora vem a parte unilateral. Por que unilateral? Gente, vamos lá. O ato administrativo só agregará obrigações ao destinatário, que é diferente de um contrato administrativo que traz obrigações mútuas. Então, outro exemplo aqui: a nomeação de um candidato aprovado em concurso público é um ato administrativo? Sim. Preenche um cargo vago? Sim. Então, é a vontade unilateral da administração pública. Então, quando falar unilateral, só agregará obrigações ao destinatário. Voltando para o nosso conceito de ato administrativo: manifestação de vontade, nós já sabemos que são as 4 atividades, que é serviço público, fomento, intervenção e poder da polícia administrativa. Unilateral só gerará obrigações ao destinatário. E por último, nós temos o Estado ou de quem o represente. Vamos entender essa última parte agora. Além do Estado, o particular que o represente pode praticar um ato administrativo? Sim. O tabelião de cartório é particular que recebeu delegação para prestar um serviço público. Aí eu pergunto a você: se cair na prova de concurso público, só o Estado pode prestar um ato administrativo? Não. Os particulares, o que representar, também pode praticá-los um ato administrativo. Como já entendemos o conceito da administração pública, que é a manifestação de vontade, quais são as manifestações de vontade? São aquelas 4 atividades, que é o serviço público, o fomento, a intervenção e o poder da polícia administrativa. Unilateral só gerará obrigações ao destinatário. E o Estado a quem o representa são os particulares que receberam delegação para prestar serviço público. Gente, esse ato administrativo é um ato jurídico infralegal.
vamos entender agora o que são infralegal. Vamos lá. Infralegal, ele vale menos do que a lei. Ou seja, é por isso que a administração pública só faz o que a lei manda. Porque tem sua conduta pautada em lei. Isso chama-se o princípio da legalidade. Então, se a administração pública praticar um ato ilegal, será anulado ou pela própria administração pública ou pelo poder judiciário. Uma observação aqui. O ato administrativo ele também produz efeito no mundo jurídico, que é conhecido como Marte. Vou explicar cada letra que significa no mundo jurídico. Vamos lá. O M diz o seguinte: ele modifica o direito. A adquire os direitos, resguarda os direitos e também pode transferir direito. Também extingue o direito. Ou seja, quais os efeitos que ele produz? É modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir. O ato administrativo só pode buscar interesse público. Vamos lá. Quando a administração pública pratica um ato de administração, só pode buscar o interesse público. Ou seja, nós temos o interesse público primário e o interesse público secundário. Então, o interesse público primário, gente, é o interesse do povo em querer diminuir os impostos, ou seja, baixa a gasolina que está muito cara. Já o interesse público secundário é o interesse do Estado querer arrecadar mais, aumentar mais a gasolina. Ou seja, se a administração pública praticar um ato que não seja do interesse público, haverá um desvio de finalidade. Ou seja, com desvio de finalidade é considerado um ato nulo. O que fundamenta esse interesse público primário, ou seja, é uma questão de concurso clássica, ou seja, temos 4 alternativas que são o sistema de governo que o Brasil adota. Vamos lá. A primeira é sistema de governo presidencialismo. As principais características desse sistema de governo adota é o chefe de Estado e de governo, que é uma pessoa só, que é o presidente da República. Chefe de Estado representa o país perante outros países. Chefe de governo executa, planeja políticas públicas. Do presidencialismo, quem é o chefe de Estado e o chefe de governo? O presidente da República. Outra característica é o poder executivo, que não depende do legislativo. Por mais que o presidente da República do poder executivo perca a maioria do parlamento, do legislativo, ele não cai, ele permanece no cargo. Ou seja, esse sistema de governo presidencialismo é uma forma de política de organizar o país. Então, esse sistema de governo não tem nada a ver com a busca do interesse público. Então, essa não seria a resposta. Qual a forma do Estado que o Brasil adota? É a federação. É uma forma de Estado composto, onde o poder da política é pulverizado entre vários entes, que integra o Pacto Federal, que dá origem à República, ou seja, não tem nada a ver com o interesse público primário. Tem outra forma de governo aqui, que é a forma de governo republicana, que tem o interesse público. Por quê? Porque a administração busca o interesse público, porque é uma forma de governo republicana. Então, essa seria a resposta correta. Temos aqui, por último, regime político. Qual o regime político que o Brasil adota? Democracia, que é o poder do povo para o povo. Gente, então a resposta seria letra C, forma republicana, que tem interesse primário, que é o interesse do povo. O ato administrativo está sujeito a um controle duplo, gente. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Tanto um controle interno como um controle externo. Vamos lá. A própria administração pública, ela anula seu ato ilegal, que é o controle interno. E o controle externo é o poder judiciário, que também pode anular desde que seja provocado. Aí eu pergunto para vocês, numa questão de concurso público, pode afirmar que somente o judiciário efetuará um controle externo no ato administrativo? E aí? É errado, né? Porque, como eu já falei antes, os 3 poderes exercem as mesmas funções de fiscalizar, tanto o judiciário, como o legislativo, como o executivo, ok? Então a resposta estaria errada. Todos podem fiscalizar, não só o judiciário,
não só o executivo, mas os três podem fazer, ou seja, exercer as mesmas funções. Uma observação aqui para esse assunto, ou seja, vamos lá. Atos administrativos e atos da administração são duas coisas diferentes. Vou explicar de novo. Ato administrativo e ato administração. Não confunde, são algo totalmente diferentes. Vamos entender isso aí. De acordo com a doutrina, ato da administração é o que deve partir do poder executivo para que seja um ato da administração. Exemplo, ato da administração são atos políticos. Mas o que são atos políticos? Vamos entender. É aquele ato do chefe do poder executivo que manifestará sua vontade política. O presidente da República, tanto os governadores e prefeito. Exemplo, quando o presidente sanciona um projeto de lei, é um ato político. Outro exemplo aqui. Quando o presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional, decreta um estado de sítio, também é um ato político. Outro exemplo aqui de administração. São os atos privados. Mas o que é um ato privado? Ou seja, é um ato de direito privado, que são aqueles atos que o Estado, através do Poder Executivo, ele se equipara aos particulares. Ou seja, o Estado não age como Estado, pelo contrário, ele se equipara aos particulares. Exemplo, banco público. Atua em contrato bancário, mas ele se equipara a qualquer banco privado. Um exemplo é a Caixa Econômica Federal, que é um banco público no contrato bancário que se equipara a qualquer banco privado, praticados privado ou atos de direito privado. E por último nós temos os atos materiais. São os atos de mera execução, ou seja, não tem nenhum caráter decisório. Um exemplo clássico aqui é o servidor varrendo uma rua. É um ato material de mera execução. Gente, vamos lá. Para a gente concluir esse assunto, para finalizar, não confunda fato administrativo com atos administrativos. Vamos entender isso aqui para a gente finalizar esse assunto. Vamos lá. Qual a semelhança entre o fato e o ato administrativo? Bom, ambos produzem efeitos na administração pública. E qual a diferença entre o fato administrativo e o fato natural? É um ato da administração pública, ou seja, é um ato da vontade, da volativa de uma administração pública. Exemplo, o servidor público morre. A morte é um evento natural. Efeito, qual é o efeito que ele vai produzir na administração pública? Um cargo público vago. Outro exemplo é a demissão do servidor público. Tem efeito? Sim, tem efeito de um cargo público vago. Só que é a vontade da administração pública. Tanto a morte do servidor como a demissão do servidor público, ela produz efeito. Qual é o efeito? Vacância do cargo público. Então, qual a diferença aí? A diferença é a morte de evento natural, que é um fato administrativo. E a demissão é um ato administrativo. Bons estudos e até a próxima!